peço que os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, para chegarmos até aqui, até a história dessa viúva de Sarepta, é necessário entendermos que era um momento de caos, tanto espiritual quanto político ou política daquela época. E ali, a Bíblia vai dizer nos tempos de Elias, que houve um homem por nome de Acabe, que ele era um rei em Israel. Ele governou durante 22 anos, precisamente em Samaria, no lado norte, louvado seja Deus. E esse rei Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele não seguiu os passos de Davi, louvado seja Deus. Então ele começou a fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor, o Deus de Israel. Então, como se não bastasse que ele fez as suas idolatrias, porque ele se aparentou ou se casou-se com uma mulher por nome de Jezabel. Como a igreja sabe, ela era uma sacerdotisa ou profetisa. Era uma mulher influente. Ela era filha de um homem chamado Etibaal. Esse homem era rei dos Sidônios. Então, quando ele se aparenta com essa Jezabel, ele faz mais grave ainda os seus erros ou os seus pecados. E a Bíblia vai dizer que ele irritou muitíssimo a Deus com isso. Então o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a Jezabel começa a trazer costumes pagãos para o povo de Israel, e começa a trazer costumes que Israel não tinha. Então eles começaram a fazer continuação a tudo que Jezabel ensinava para eles. Então o que vai existir naquela época é que eles vão criar um templo ali dentro de Israel, e eles começam naquele tempo a fazer tipo de um congresso. Vamos fazer um congresso a Baal. E Baal era o Deus que a Jezabel servia. Então o que acontece? É que naquela época havia muita chuva em Israel, e de acordo com os ensinos que Jezabel trazia para o meio do povo de Deus, ela dizia que Baal, que era o Deus da fertilidade, era o responsável pela chuva. Então o que vai acontecer é que o povo, ao invés de dar glória a Deus, o povo estava dando glórias para Baal. E só que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia! Deus não divide a glória de Deus dele com ninguém. Então o povo estava sendo levado pela doutrina pagã de Jezabel. Então, como o rei Acabe já estava todo tomado pela Jezabel, assim também ele levou aos demais irmãos israelitas. Só que por ali, meus irmãos, havia um homem presbita por nome de Elias, que a Bíblia nomeia ele como um profeta de Deus. Aleluia. E esse homem Elias, ele era um homem diferente, porque Elias não sentava na mesa de Jezabel. Elias, ele era um homem que não compactuava com o pecado do povo. Por quê? Porque ele era um homem diferenciado. Ele era um homem que ele profetizava não por emoção. Elias era um homem que ele profetizava não, aleluia, por satisfação, mas ele profetizava por libertação. Aleluia. Ele profetizava, aleluia, não para satisfazer o ego de Israel, mas ele discernia o povo de Israel e percebia pelo seu discernimento espiritual que Israel estava precisando de um avivamento. E o que vai acontecer é que Deus levanta este profeta por nome de Elias, e ele agora se apresenta diante de Acabe, e perante Acabe, aleluia, ele vai dizer: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou.
Pastor, o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala, vive o Senhor. Elias, na verdade, ele era uma projeção do próprio Deus diante do rei Acabe. Aleluia. Ele estava dizendo, como o próprio Deus dizendo para Acabe, dizendo: Acabe, vivo eu, o Senhor, o Deus de Israel, aleluia, em cuja a presença dele você agora está. O que Deus queria dizer com isso? Por meio da boca do profeta, ele estava dizendo: os demais profetas se corromperam e saíram da minha presença, mas ele estava dizendo: eu continuo na presença de Deus, aleluia, eu continuo na presença do Deus de Israel, aleluia. E Acabe, ouvindo aquela palavra, com certeza Acabe ficou perturbado, porque a mensagem, pastora, que Elias estava trazendo não era uma mensagem que ia trazer alegria para qualquer monarca ou governador, porque a mensagem que Elias estava trazendo, vovó, era uma mensagem de praga, era uma mensagem de morte, era uma mensagem de maldição, era uma mensagem que, aleluia, quem pagava aluguel não ia ter condições de pagar seu aluguel. Por quê? Porque era uma mensagem que estava trazendo fechamento de empresas da época, aleluia. Empresas iriam fechar, então quem trabalhava não ia ter como levar o pão para sua casa, quem trabalhava não ia ter como ganhar o seu dinheiro. Por quê? Porque o seu meio de trabalho fechou, acabou, porque sobre Elias estava uma autoridade. Elias poderia abrir o céu e também fechar. Ele sabia a hora de abrir o céu e também de fechar. Sobre ele havia essa responsabilidade, aleluia. E quando ele chega para cá, ele diz: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que por esses anos nem orvalho nem chuva cairá sobre a terra de Israel, senão, aleluia, segundo a minha palavra. Louvado seja Deus. Espírito Santo, ele estava dizendo: Acabe, você corrompeu toda a nação de Israel, mas eu ainda continuo na presença de Deus, aleluia. Muitos se corromperam, aleluia, com a Jezabel e entraram nos costumes pagãos, entraram nos ensinos pagãos, fizeram congresso a Baal e começaram a ensinar o povo que Baal é o responsável pela fertilidade. Pastor, por que foi que Elias falou dizendo: segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho sobre, aleluia, a casa de Israel? É porque a Jezabel ensinou ao povo que o responsável pela chuva era Baal. Meu Deus. Então, como havia muita chuva, Elias estava dizendo: agora mesmo eu estou fechando os céus, e não cairá chuva e nem orvalho sobre a terra. Amém. Forte, meu Deus. Então acontece que naquele mesmo instante, quem estava falando aqui com Acabe? Elias. Não era Deus ainda, era Elias dizendo: segundo a minha palavra. Você percebeu quando você leu? Ele não vai dizer: assim diz o Senhor. Amém. Aleluia. Porque quando se dizia a alguém no meio do povo: assim diz o Senhor, significava que Deus levantou um profeta no meio do povo. Glória a Deus, aleluia. A palavra assim diz o Senhor traz o significado de Deus colocou em nosso meio um profeta. Mas quando Elias vai diante de Acabe, ele não usa o assim diz o Senhor, mas ele diz: vive o Senhor Deus de Israel. Aleluia. Na presença eu estou. Glória. Era o próprio Deus projetado, glória a Jesus. Em Elias, meu Deus, é forte, Jesus. Era o próprio Deus projetado em Elias, conversando face a face com Acabe, para dizer: Acabe, eu estou fechando o céu. Que você diz que Baal é o responsável pela chuva, pois agora eu quero ver se Baal vai fazer a chuva cair do céu. Porque se cair do céu, depois que eu falar essa palavra, aí eu vou dizer: Deus não existe, existe Baal. Mas quando ele deu a palavra, a chuva cessou. Aleluia. O povo trabalhava com terra, era a cultura deles, trabalhar na terra, mas sem chuva não ia ter como trabalhar. Então o que acontece? Passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos e a chuva nada. Então começa a seca, aleluia, em Israel. Mas assim que ele fala com Acabe, a palavra do Senhor vem para eles. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E olha o que diz no verso 2: depois
veio a palavra do Senhor dizendo a quem? A Elias. Primeiro é Elias que está falando com Acabe, mas assim que Acabe ouviu a palavra de Elias, logo em seguida a palavra de Deus veio para Elias. Já não foi direto para Acabe, a conversa de Deus agora é direto com o profeta. Aleluia. Deus quer falar com você, profeta. Amém, Jesus. Amém. Deus não quer que você faça como os profetas que sentaram na mesa de Jezabel. Aleluia. Mas Ele quer que você, aleluia, faça como Elias e diga: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Escute, Deus quer te trazer de volta para a dimensão da presença dele. Nessa noite, Ele está bradando e está dizendo: Espírito Santo, eu quero te trazer de volta para a minha presença. Eu quero te trazer de volta para a minha presença, porque através da tua vida eu vou te usar. Aleluia, sobre essa terra. E como eu poder Ele está dizendo: Espírito Santo, Ele está falando: eu vou te trazer de volta. Aleluia, Jesus. Forte, meu Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Espírito Santo. Oh, aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Aí ele vai dizer no verso 3: retira-te daqui. Foi porque você não soube se retirar quando chegou o momento de sair dali. Você precisa saber, precisamos entender, discernir e saber o momento de entrar em cena e de sair de cena. É verdade. É Deus. A mensagem que Elias trouxe para Acabe não era aquela mensagem que ia ter curtida no Instagram, no Facebook, que alguém olhar e ia dizer: vou compartilhar a mensagem desse homem de Deus. Não era uma mensagem de satisfação, era uma mensagem de libertação. Glória a Deus. Porque Elias discerniu que o povo de Israel precisava de avivamento. E sobre ele Deus colocou uma autoridade de abrir porta e fechar a porta do céu. Aleluia. Então automaticamente, quando a palavra de Deus vem para Elias, ela diz: foi tudo rápido. Era ele terminando de falar com Acabe e a palavra de Deus vindo a ele. Ele falava com Acabe e Deus falava com ele. Ele falava com Acabe e Deus falava com ele. Ele falava com Acabe e Deus falava com ele. Retira-te daqui, Acabe, retira-te daqui, Elias. O teu momento agora vai ser de se ocultar, mas você não vai, aleluia, ficar em qualquer lugar. Você vai ficar Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Elias, eu vou te levar para o lugar de Elias, que ninguém vai te encontrar, a não ser a minha palavra, a não ser a minha voz. Eu te alcançarei, Elias, mas ninguém vai te alcançar. Deus estava dizendo: eu te coloquei na cena, mas agora eu te tiro dela, porque eu vou te ocultar para mim, Elias. Na batalha, o Espírito de Deus, Ele está aqui nessa noite. E se você quiser, você pode adorar Ele, abrir a tua boca e dizer que é santo, 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 santo. Aquele que te guarda, Ele não guarda, aleluia. Aí Deus vai dar para ele agora uma mensagem diretativa e orientativa. E vai. Ele dá uma direção. E vai para o Oriente. Esconda-te junto do ribeiro de Querite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que está dentro do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho, olha que mistério aqui, é Deus. Olha que coisa aqui, viu? Pastora Albeniza. Ele dá uma direção para o profeta. Glória a Deus. Orienta ele e dá uma direção. Ele mostrou a rota do sucesso. É obedecer Aleluia. a minha vontade. Aí quando ele está falando, aqui ainda é Deus falando com Elias. Agora veja o detalhe do que Deus vai dizer para ele. Glória a Deus. Durante isso, ele diz: vai para o ribeiro. E lá
beberás da água. Ele estava dizendo, vai faltar para todo mundo, mas não vai faltar para você. Vai ter crente jejuando e consagrando para beber uma gota d'água, mas você, profeta, não vai precisar jejuar a decrévia, mas você, profeta, não vai precisar, aleluia, descer nas madrugadas. Você, profeta, não vai precisar, aleluia, fazer campanhas nas campanhas por um copo d'água. Por quê? Porque você está obedecendo a minha palavra e eu estou te levando enquanto, aleluia, para muitos ia faltar água, para Elias ter um ribeiro preparado na decrévia. Aleluia. Enquanto ia faltar água para todo Israel, Elias tinha, pastora, um ribeiro para ele, somente para ele. Era muita água para o homem só, meu pai. E a da gente, meu Deus, manda água, meu Deus, manda água. E Deus não mandava, porque Deus estava dentro do propósito. Era, aleluia, a vontade dele, fechar o céu, para que não houvesse água para o povo. Por quê? Porque quando tinha, era entrarmos a Deus, mas quando não tinha, estava buscando Deus. Então eu disse, eu vou fazer a diferença entre o que me serve e o que me tem que receber. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Elias, vai faltar para todo mundo, Elias. Mas eu tenho um ribeiro preparado para vocês. Glória, aleluia. Muitos vão morrer de sede, Elias. Mas você vai ter água de abundância. Glória a Deus. Jesus. Mas, Senhor, isso aqui não está escrito não, viu? Eu estou tentando esclarecer sua mente para você entender o que Deus está falando com você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Mas, Senhor, uma conversa de Elias com Deus, que não está escrito, é uma... Fazendo um pouco de conjecturação aqui de algumas coisas para você entender, esclarecer sua mente. Deus dá a direção, orienta ele, manda ele para o ribeiro, Glória a tomar Deus. da água que está lá no ribeiro. Mas ele ia viver sem água. Ia viver só bebendo água. Não. Foram 3 anos e 6 meses de seca. Meu Deus. Será que esse homem ia viver só de água, vocês não vão? Não tem condições, né? Não. Olha o que Deus faz aqui. Aleluia. E eu já ordenei aos corvos que te alimentam. Aleluia, Eu já Jesus. ordenei aos corvos que te sustentam. Isso aqui é top. Agora veja só, vovó. Elias nem tinha chegado, meu pai. Elias nem tinha chegado ainda no ribeiro. A seca ainda nem tinha acontecido, só tinha sido falado. E Deus já tinha feito uma reunião, meu pai. Deus já tinha feito, pastor Hélia, uma reunião com os corvos para dizer: vocês vão sustentar o meu profeta. Aleluia, Jesus. Ele disse: eu já tenho ordenado. Então já havia uma conversa antes de tudo acontecer. Sim. Eu já tinha preparado tudo. Sabe o que eu quero dizer para você? Antes que a tua necessidade exista, Deus já tem uma providência preparada para o tempo da tua necessidade. Receba essa palavra. Glória. Grande Deus. Deus de poder e de homens. Eles vão levar para você pão e água, de manhã e à noite. Ele tinha comida para ele. Ia faltar para todo mundo, pastor. Mas não faltava para o profeta. Glória a Deus. Mas só que vai acontecer que agora a gente vai entrar no tema. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. É forte, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Certo. Deus que Aí acontece que, com o passar do tempo, o ribeiro secou. Já que não havia mais chuva, é claro que ia secar o ribeiro. E secou, e agora? Digamos que Deus olha para o profeta, repara o negócio. Elias, a conversa de Deus com ele no ribeiro. Tá bom aí, Elias? Tá, Senhor. Eu tenho água. Glória a Deus. Tá faltando para todo mundo, mas para mim não falta. Eita, Deus poderoso. Eu tenho pão. Os corvos que receberam do Senhor ordem trazem para mim pão de dia com carne e trazem também à noite. Glória a Deus. Tá confortável aí, Elias?
Meu Deus. Está confortável, Senhor. Não tem ninguém para me perturbar. Depois que o Senhor me escondeu aqui nesse ribeiro, ninguém me encontra. Glória a Deus, Pai. Cuidado com o excesso de conforto, que isso pode prejudicar a sua caminhada. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Chegou a hora que Deus secou o ribeiro. Mas Elias só sai do ribeiro depois que Deus dá a palavra de novo para Elias. Porque a história vai dizer, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu já ordenei. Glória a Deus, aleluia. Há uma viúva, de novo, que te sustente. Meu Deus. Glória a Deus. Primeiro, ele já tinha ordenado aos povos, antes mesmo da necessidade. Repare bem o que Deus está dizendo para você, nessa noite de hoje. Ele está dizendo, antes mesmo da sua necessidade existir ou acontecer, eu já tenho criado a tua providência. Aleluia, Jesus. Eu já tenho a tua providência para manifestar no tempo certo. Deus está dizendo para você essa noite: descansa tão somente, mas faça a minha vontade. Aleluia. Aleluia. Você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. João capítulo 5 e o versículo 17. O meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, disse Jesus. Aleluia. Ao trabalhar de Deus incansável, é você trabalhando para Deus e Deus trabalhando para você. Era Jesus trabalhando para Deus e Deus trabalhando para Jesus. Da concordância, Deus nunca trabalhou sozinho. No princípio Deus fez o céu, a referência, o alto e a terra abaixo, onde está eu e você. Então Deus criou o céu e a terra sem forma e vazia. Deus começa a fazer tudo, mas quando Ele vai criar o homem, Ele vai dizer: façamos o homem. Eu não vou fazer sozinho, eu quero trazer reverência, eu quero trabalhar contigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória Deus não a é Deus. mentido, Glória a Deus. Deus não é boçal. Aleluia. Deus trabalha juntamente com você. Aleluia. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo. Glória a Ele Deus. podia deixar o Espírito Santo fazer a obra sozinho, Aleluia. mas Ele disse: colocarei em vocês o meu Espírito. Amém. Glória. Oh, Jesus. Você recebeu o Espírito? Recebeu o Espírito? Recebeu? Porque eu recebi o Espírito. Aleluia. E quem recebe o Espírito sabe muito bem como trabalhar para Deus. Quem recebeu o Espírito Santo não fica quieto, sabe como trabalhar para Deus. Você trabalha para Deus, Deus trabalha na tua casa, Deus trabalha na tua família, Deus trabalha no teu irmão, na tua irmã, no teu pai, na tua mãe, Deus trabalha no teu trabalho, aleluia, com o teu patrão, com a tua patroa. Mas Deus tem que trabalhar para exaltar a tua vida. Amém, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Vai lá, Elias, Aleluia, Jesus, grande Deus. na cidade de Sarepta, porque eu já ordenei. Aleluia. E ninguém viu Deus conversar com essa mulher. A Bíblia não disse que ela era profetisa. E como é que Deus já tinha conversado com ela? Tá vendo aí? Quando você for ler a Bíblia, irmãos, olhe sempre os detalhes, que é ali onde está a revelação de Deus para mim, pessoal. Glória a Deus. Deus está falando com o profeta Elias ainda pela segunda vez. E ele está dizendo: vá para Sarepta, que lá eu já ordenei. Glória a Deus. Há uma viúva que te sustente. Por duas vezes Deus fala sobre a palavra sustentar. Aleluia. Primeiro foi pelos corvos. Aí eu pergunto a você: onde é que você já viu na Bíblia algo desse tipo? De Deus usar os corvos para alimentar alguém? Já ouviu? Algum de vocês já ouviu falar isso aqui? Não. Que Deus usou corvos para alimentar o profeta? Não? Não. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje? Glória a Deus. Da mesma forma que aconteceu com Elias, foi algo marcante, foi algo histórico, que Deus nunca tinha usado corvos para alimentar ninguém. Ou seja, o que estava acontecendo com Elias era algo marcante e histórico. Deus está dizendo: eu estou marcando histórias nessa noite, de maneira que você nunca viu ninguém vai passar a ver na tua vida. Toma posse desta palavra, igreja. Deus está marcando a tua história hoje. Aleluia. O que nunca
que o marido morreu. Ela não tinha o provedor dela. Aí ela está lá, por ali beirando pela porta da cidade. Quando Elias bota o pé que ele olha, é ela. Ei, mulher, pega um vaso com água, traz para mim. Lá vai aquela mulher e pegar a água. Ela nem bem chegou lá e Elias disse: mulher, ela traga também um pedaço de pau. Glória a Deus. Mas por que ele pediu água se ele sabia que ninguém mais tinha água? Meu Deus. As últimas águas que bebeu foi Elias. Eu vou fazer a pergunta para você. Será que ele não pode perguntar? Acho que deve olhar de Deus. Ele diz um negócio desse aqui. Aquela viúva vai me sustentar. Como todo mundo aí morrendo de fome. Eu estou andando pelo caminho até chegar lá, estou vendo as carcaças do povo no chão, todo morto de fome. Porque não tinha mais alimento para o povo. A terra não vive sem água. É Deus. Sem água a terra morre. E Deus disse: eu já dei ordem àquela viúva que ela te sustente. Como é que ela vai sustentar, meu pai? Como é que ela vai sustentar um profeta se nem para ela mesma ela tinha como se sustentar? Meu Deus, olha o mistério aí, Jesus. Isso aqui é bacana, Espírito Santo. Porque a mulher não tinha nem para ela. Era a última gota d'água dela. Era a última farinha dela. Era a última azeite dela. Ela disse: rapaz, escuta aqui o que eu vou dizer. Indo ela trazer a água e chamando de novo, dizendo a ela: pega que eu tenho um bocado de pão na mão para mim. Agora olha o versículo 12. O que ele vai dizer? O que ela vai dizer para ele? Ela vai dizer para o profeta: Glória a Deus, aleluia. vive o Senhor, teu Deus. Ela não disse o meu Deus. Ela disse o teu Deus. Que nem um bolo ou um pão eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Meu Deus. Vê que apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho. Ela não disse para o profeta, ela disse para mim e para meu filho. Aí ela vai dizer: para que comamos e depois Morramos. Para que comamos e depois Morramos. Meu Deus. Deus. Forte Jesus. Sabe o que é que você está precisando diante do profeta? Transparência. Realidade. A viúva, ela não mentiu para o profeta. Ela foi realista. Olha, não tem nada. Aí você fica escondendo as coisas. Não se abre para falar verdadeiramente como tem que ser. Não é transparente como tem que ser. Como é que o milagre vai acontecer? Oh, aleluia! Espírito Santo. Glória a Deus! Espírito Santo. Deus. Bendito é o nome de Jesus. Não se preocupe que eu não sou aquele profeta de se achar, desaparecer. Eu queria ir para você e dizer: olha, Deus está mandando dizer assim, assim, assim. Deus me disse o nome, o seu endereço. Eu não preciso disso. Eu faço como Elias. Vive o Senhor. Eu faço como Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus não disse Jesus. para aquela mulher: assim diz o Senhor, tiveste tantos maridos, e o que agora tem não é seu. Ele não disse isso. Ele disse: vá chamar teu marido e vem cá. Ele não é desaparecer. Nós temos que seguir o modelo. Jesus. E aqui Deus me revela. O Espírito Santo de Deus, ele disse: Glória a Deus. como eu vou fazer milagre se não segue o exemplo desta mulher? A mulher chega para o profeta e diz: olha, profeta, é verdade, você quer o pão, você quer água, você quer o azeite, você quer comer, está com fome. Deus te enviou, teu Deus te enviou a mim, mas olha, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha. Eu não tenho nada a não ser, aleluia, um bocadinho de nada. Eu vou fazer, vou comer junto com meu filho e vou morrer. A única certeza que aquela mulher tinha era ter um pouquinho de nada na sua mesa e que ela ia comer juntamente com o filho e ia se acabar. Meu Deus. Agora, como é que essa mulher está sem nada e Deus diz: ela vai sustentar o profeta? Mistério, Jesus. Ah, meu Pai, é para aplicar isso em você. Sério. Como você tem tratado o profeta que chega na tua casa? Aleluia. Como você tem tratado o profeta que chega na tua vida? É pergunta de Deus. Como você tem se comunicado com ele? Escuta o que eu vou dizer. Há muitas vozes no mundo, mas quando você vê um profeta, alguém que tem intimidade, alguém que tem comunhão com Deus, para de ouvir a fofoca alheia, para
e você estará seguro. E creia também nos profetas de Deus. Tudo que você fizer vai dar certo. Aleluia, Jesus. Aleluia! Forte, meu Deus. Se fosse dar errado, estaria escrito. Se você crê nos profetas de Deus, vai dar errado. Em nome de Jesus. Mas lá em 2 Crônicas 20 vai dizer: creia também nos profetas de Deus. Ele não disse nos profetas de Baal, Não, mas ele disse nos profetas. de Deus. Isso significa que Deus ainda tem profeta. Aleluia, Jesus. de Grande Deus Deus. também. Sim, meu Deus. Você só precisa discernir ele e ouvir a palavra dele. Se você seguir a orientação do homem de Deus, você vai receber o milagre de Deus. A Bíblia vai dizer na continuação disso, que aquela mulher se abre para ele e diz: não tenho nada, eu vou comer e morrer. Mas por ela ter ouvido a palavra que saiu da boca do profeta, no verso seguinte, versículo 13, Elias diz para ela: não temas. Esse não temas significa não se preocupe. Oh, aleluia. Glória a Deus. Entendeu, pastor? Amém. É forte. Glória a Deus. É rápido, Jesus. Foi ela revelando para ele, sendo transparente com o profeta: não tenha medo, não se preocupe. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Jesus. Não tenha medo. Glória a Deus. Calma, alma. Glória a Deus. Está ansiosa por quê? Aleluia, Jesus. Ele estava dizendo para ele: não temas, só isso aqui, pastora. Não temas, ele estava dizendo: o Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus. Aquela mulher não era de Israel, ela estava lá de fora. Ela estava entre Sidom e Tiro. Ela estava ali por aquela cidade, naquelas regiões ali. E Deus manda o profeta não para uma judia, mas manda um profeta. Você entendeu? Que você não é judeu, que você não é de Israel, mas Deus enxertou eu e você na videira verdadeira para dizer: aleluia, você vai tomar da minha vida, porque ele recebe. Eita, vai ter como Deus está causando ciúme a Tequévia, a outros povos, através do que ele faz na tua vida, recebe. Aleluia, Jesus, grande Deus. Tem gente se sentindo de Deus demais. Como Israel era naquele tempo. Eu sou intocável. E Deus enxerga eu e você na videira. Aleluia. Escuta. Estamos chegando. Talvez essa parte amasse um pouquinho, irmãos, mas isso aqui é a palavra de Deus. Eita, Vamos deixar assim. Amém. Aprumadinho como Deus é. Amém. Santo Amém. e perfeito. É forte. Primeiro você já vê, a mulher foi verdadeira, ela não foi falsa, ela foi transparente, ela não foi mentirosa, ela falou a realidade. Você precisa colocar a realidade na tua boca, de que é certo, e falar transparentemente. Não acredito, porque você não tem que vencer, está com medo de falar, está com medo de dizer a realidade, aí está pensando que vai acontecer algo mal, mas quando você pensa que vai acontecer algo mal, o profeta diz: não tenha medo. Glória a Deus. Aleluia. Não temas. Está preocupada com quem, mulher? É com a mulher que ele está falando. Está preocupada por quê? Aí ele vai dizer: porque a palavra do Senhor tinha vindo a ele, e ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, versículo 14: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. O verso 15: e ela, a viúva, fez conforme a palavra que saiu da boca de Elias. Então, o que foi que aconteceu? Comeu ela, comeu Elias, comeu o filho dela, toda a casa dela, não morreu ninguém de fome, porque Deus tinha dado a palavra da boca do profeta, e por ele ter obedecido a palavra do profeta, Deus fez multiplicação. Receba, a multiplicação da tua vida. Começa no Espírito, ele multiplica a unção essa noite sobre a tua vida. Receba a unção, receba a unção, receba a unção da multiplicação, da intimidade, da comunhão, da oração, do jejum, da consagração, da busca da madrugada. Capacaia, eita, meu Deus, eu não tenho força. Receba a força, receba a força, mulher, receba a força. Deus está te dando força, receba a força. Rababaia séria. Aleluia, grande Deus.
está dando glória e tem que ver sobre. E Deus está te curando nessa noite. Sim, Jesus, aleluia. Primeiro ele te liberta e depois liberta toda a tua casa. Em nome de Jesus. Agora veja o que vai acontecer. E quando o Espírito Santo fala com a gente, vem fora. Amém, Jesus. Amém. Você viu que a palavra de Elias não era no Instagram, né? Ninguém ia compartilhar a mensagem dele. Glória a Deus. Porque a palavra dele era uma palavra de maldição. Aí não vai chover. Tudo que o governador queria, vai chover, você vai ter fartura. E não vai ter fartura, ele vai secar tudo aí. Era uma mensagem que ninguém queria ouvir. Mas Elias falou. Porque Deus tinha um propósito. Glória a Deus. Elias, ele profetizava não por satisfação, mas ele profetizava por propósito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então acontece que ela começa a comer, Elias também começa a comer, o filho dela começa a comer, e com o passar do tempo, eu estou chegando lá, com o passar do tempo, a Bíblia diz que o menino adoeceu, e cada dia mais ele ia a pior. E aquela viúva, ela tinha deixado o profeta ali na casa dela, ele estava habitando lá, ela hospedou ela em sua casa, ele em sua casa. Agora só que parece que o negócio começa a ficar diferente aqui agora, a pastora Albeniza. Porque veja que o profeta está na casa da viúva e tudo está indo conforme o bem que parecia ser. E estava tudo prosperando. A farinha não faltava na panela, o azeite não faltava na botija, a água tinha de abundância. Eu sei que Deus estava falando, fazendo o reboliço, mas de repente começa o menino ficar doente. E quando fica doente, na casa tinha um profeta. E quando o menino estava doente, na casa tinha um homem de Deus. E quando o menino começa a ficar doente, a mulher olha e vê que não tinha mais fôlego algum no menino. Ou seja, o menino morreu. Meu Deus. Mas não tinha o homem de Deus na casa da mulher. O menino morreu. E quando ele morre, o negócio começa a mudar no comportamento, do temperamento dela. E ela olha para ele e vai dizer, ela diz para Elias, no versículo 18, ela diz: que tenho eu contigo, homem de Deus? Glória a Deus. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Ela está dizendo que tenho eu contigo, profeta, para você vir na minha casa, para estar revelando o meu pecado. Devassa. Ela começou a ficar preocupada, porque é claro que onde tem, ela não entendeu que onde tem um profeta de Deus tem revelação de pecado. Onde tem profeta de Deus, Deus vai revelar o que tiver de errado. Mas quando Deus revela o que está de errado, não é porque Deus quer matar a tua vida, é porque Deus quer quebrar a maldição que está reversa a tua vida. A mulher não entendeu e ela disse: eita, era como se ela estivesse dizendo para aquele profeta: Elias, o que vieste fazer na minha casa? Vem trazer à tona, trazer os meus pecados de volta, porque o meu filho morreu. Aleluia, porque tinha-se um entendimento naquela época que por conta do pecado alguém era castigado, por conta do pecado alguém era punido. Então Elias estava ali, mas o pecado dela parece que estava se revelando a cada dia mais. E ao invés dela dar glória a Deus, ela estava julgando o profeta. Ei, para de julgar o profeta que Deus coloca na tua vida, na tua casa. Se ele estiver trazendo a palavra, se Deus estiver revelando por meio dele o pecado da tua vida, escuta o que eu vou te dizer. Aleluia, não é para você julgar o profeta, mas é para dar ouvido ao profeta, porque Deus quer quebrar a maldição que está na tua vida e na tua casa. O Espírito de Deus está aqui. Ouça o que eu vou te dizer. Aleluia. Quando acontece, aleluia, que o profeta, aleluia, ouve ela falar, o profeta não discute com ela, o profeta, aleluia, não fica com raiva dela, o profeta, aleluia, não fica machucado com ela, oh glória. Mas o profeta, ele ouve tudo aquilo que aquela mulher quer dizer, e quando ela vai dizendo, vai ficando pesado. Você trouxe à tona o meu pecado, você veio trazer de volta todo o meu pecado, por isso meu filho está morto. Mas o que o profeta queria dizer para aquela mulher, o que aquele mal estava querendo dizer para aquela mulher, era o que, pastor? Que para Deus abrir o ciclo da bênção, primeiro ele fecha o ciclo da maldição. Amém, Em nome de Jesus. Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Você entendeu agora? Amém. Que pareceu que era na pressão, na impulsação. Mas olha o que acontece, isso é tudo no espírito. Porque isso tudo é espiritual. Deus queria quebrar toda a maldição da casa daquela mulher. E a morte estava por ali. E ela preocupada. O Senhor veio revelar o meu pecado, porque meu filho morreu. O profeta já sabia o que ele ia fazer. Então você percebe, escuta o que eu vou dizer. Antes de Deus abrir o ciclo da bênção na sua vida, Eita, primeiro Deus vai fechar o ciclo da maldição. Não tem como o ciclo da bênção se abrir se o ciclo da maldição não for fechado. Aleluia. Primeiro eu e você éramos pecadores. Agora com a vida de Cristo, que Ele levou sobre Ele todo o pecado, que Ele, aleluia, venceu o pecado, eu e você já não é mais pecador. Nós somos sujeitos ao pecado, mas não pecador, porque no céu não entra pecador. Não é assim? É assim. Então se no céu entrasse pecado, no céu entrava pecador. Mas pecador não entra no céu. Pecador não entra na presença de Deus. Mas Deus chama o pecador para a libertação do pecado. Então Deus enviou o profeta para dizer: mulher, nesse dia o teu pecado está caindo por terra. Por quê? Porque Deus está quebrando a maldição na tua casa. O Espírito de Deus está dizendo nessa noite: eu estou fechando o ciclo de maldição na casa de gente aqui, para abrir novo ciclo de bênção, da prosperidade. Deus está quebrando corrente, Deus está despedaçando o pinhão nessa noite. Deus está quebrando, despedaçando todo mal da tua vida, da tua casa, da tua família. E sabe por que você não dá glória a Deus? Porque você é ruim. Meu Deus. Aí não glorifica o nome dele. Porque por um momento a mulher ficou com ingratidão. Mas Elias pegou o filho dela e leva para o quarto dele, coloca ele sobre a cama dele e diz: ó Senhor Deus, meu Deus, até essa viúva afligiste matando o filho dela. Que é isso? Que ira é essa, Deus? Mas o profeta estava intercedendo e ele vinha deitar sobre o menino uma vez, orava a Deus e via de novo. Você já quer receber de primeira? Vai na segunda, vai na terceira. Quando você não recebe de primeira, a palavra de Deus vai dizer: batei, batei e abre-se-vos-á. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Você já quer bater. Já quer bater, já quer receber. Deus é Deus de provisão. Antes da sua necessidade existir. Amém. Antes que acontecesse a necessidade daquela mulher, Deus já tinha dito: ela vai te sustentar com o quê? Você pensa que Deus não está vendo, não é? Que às vezes você dá mão para o profeta e às vezes vai estar ali: eita, meu Deus, é só isso, Deus, mas eu tenho que dar pão para ele. Ai, Aleluia, Jesus. rapaz, desde quando a minha bênção disse: a pastora Albeneza me chamou para pregar, aí eu comecei a ver outra coisa. Eita, Jesus, porque eu vou lá também. É. Fora. E eu disse: Tudo isso que você eu tô vai dizendo pregar também. Aqui, Deus me mostrou o Senhor ter chamado a vir para cá. Quem foi chamado foi ela, Jesus. Mas Deus está dizendo para você nessa noite. Ele disse: meu filho, abra a boca, fale forte, diga nesse lugar, diga no meio daquele povo, que eu, Senhor, te dou legalidade para dizer isso. Antes que a necessidade deste povo comece a existir, eu já tenho a providência na minha mão. Eu já criei a providência, mas há um tempo determinado para me manifestar ela. Estão querendo receber de primeira, assim de pé já quer receber, mas há um processo, e no meio do processo, Jesus não diz quando você vai parar. No meio do processo, ele não diz: vai ter tempestade. No meio do processo, ele não fala: Rosinha, vai acontecer uma aflição. Você lembra da tempestade de Gadara? Jesus disse: passamos para o outro lado. Mas ele não disse: vai ter tempestade. Ele disse: passamos para o outro lado. Ele está dizendo: eu não vou te contar, porque se eu te contar, você para. Não atravessa comigo. Mas ele está dizendo: não tenha medo. Assim como eu disse para a viúva de Sarepta: não tenha medo, porque o Senhor, o Deus de Israel, ele está dizendo: a farinha não vai faltar na panela. Eu aceito. Ai, meu Pai. Creio, meu Deus, assim tão posso.
a palavra de Deus. Ele está falando, porque eu, o Senhor, não mudo, não vou mudar. Aleluia. Mas Deus ainda vai encher o teu espírito, o espírito dele. Então receba do espírito de Deus. Ei, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus. Grande Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus de poder e glória. Ele não maltratar o profeta. Olha o que ele está dizendo no finalzinho. Que Deus escutou a voz. De Elias. Mas o menino estava morto. Significa que a situação chegou ao fim. Porque ela já tinha dito antes. Bem antes de tudo isso, ela já tinha dito: eu vou comer e vou morrer com o meu. Morreu o filho, mas ela ficou viva. E agora, olha o que acontece. O profeta vai e ora. E Deus faz o quê? Ouve a voz do profeta. Está vendo a importância do profeta de Deus na sua vida? Você precisa seguir as orientações do profeta de Deus. Você precisa seguir as orientações daquele que tem intimidade comunhão com Deus. Quando você deixa de seguir as vozes do YouTube, as vozes do Facebook, as vozes do Instagram, as vozes das más amizades, a Bíblia vai dizer: as más conversações corrompem os bons Costumes. Você tem o costume de adorar, tem o costume de louvar, aí para de adorar, para de louvar, porque vai perdendo o costume. Por causa das más conversações com aqueles que não têm a voz de Deus. Mas olha o que acontece com quem tem a voz de Deus. Deus ouviu a voz dele. Glória a Deus. A Bíblia não diz Deus ouviu a voz da mulher, mas diz a Bíblia diz Deus ouviu a voz de Elias. Aleluia. Quando Deus ouve a voz de Elias, ele se traz de volta a alma do menino, traz de volta a vida para essa família, traz de volta a vida para esse lar. Aí Deus diz: eu estou mandando Elias a vida para dentro da casa dela, receba a vida. Ele está dizendo: eu estou fechando cova. Ele está dizendo: fortalecendo o corpo da tua família. Que se aperta nessa noite. Deus está fechando a porta da sepultura. Porque Deus está entrando com a providência da cura. Receba. Em nome de Jesus. Aleluia. Grande Deus. Meu Deus. E quando ele recebe a criança nos braços, ele diz: aqui, mulher, não é isso que você quer? O teu filho vivo, tome vida. Ei, mulher, não é isso que você quer? O teu filho vivo, tome vida. Mas ele não deu uma palavra para aquela mulher, a não ser: receba de volta o que você disse que eu era o culpado. Deus vai justificar pessoas aqui. Amém. Glória a Deus. E quando ele entrega, olha o que a mulher fala na sua história final. Ela olha para o profeta e vai dizer: agora eu sei. E ela não sabia nada. Ah, meu pai. Sabia não. Misericórdia. Diga aí para quem. Ela duvidava. Esse tempo todo, ela veio todo dia multiplicação, não tinha nada. Mas só naquele momento foi que aconteceu um milagre extraordinário. Porque esse é o segundo milagre. Então, quando acontece o segundo milagre, que é extraordinário, ela esquece dos primeiros e diz: agora eu sei. Ela estava dizendo: eu disse que eu só fui pegar a panela lá para trazer para você a panelinha lá, o pãozinho, mas eu não estava acreditando não. Ele diz: agora eu estou acreditando. Forte, meu Eu não Deus. sei o que vai acontecer, mas Deus está justificando alguém aqui. E para justificar, tem algo que Deus vai fazer na vida de alguém. Aleluia. Que vai fazer com que vejam que a palavra de Deus é verdadeira na tua vida. Aleluia. Eu não acredito nele, eu não acredito nela. Mas hoje, nessa noite, Deus está justificando o profeta. Deus está justificando o profeta. Deus está justificando o profeta. Porque ela teve que dizer e reconhecer: agora, ontem não, ontem de ontem também não, as semanas atrás também não, mas hoje, agora, eu acredito nisso, que a palavra de Deus, Elias, é verdadeira na tua vida. Deus está dizendo essa noite para você, por meio da palavra dele: volta para a tua casa com a certeza que nessa noite a providência da tua vida eu já criei e vou manifestar antes mesmo da tua necessidade de existir. Amém, Senhor. Aleluia. E ainda vou justificar você. Creio, meu Deus. Posso. Mas quando eu for fazer o seu culto de ação de graça, que a sua botija estiver cheia,
Eita, glória. Que a sua panela esteja cheia de mocotó, É. de farinha de mandioca, de Eita, Jesus. frango caipira. Eita glória. Aleluia. Lembre do pastor Gênesis, da pastora Érica. Amém. E nos convide para participar. Amém, amém. Porque assim como nós queremos participar da sua dor, também temos o prazer de participar do produto que assim é graça a Amém, Jesus. Irmãos, aquele que pega a mensagem, assim como eu, me perdoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, que a bênção de Deus se materialize na mão dos irmãos, em nome de Jesus. Deus é bom.